Rádio Colina do Vale FM de Dona Isabel. Colina do Vale FM, a liberdade da comunicação. Direção-geral, Vilmar Sapatieri. Você falou do marido do seu... Vai assistir no final, vai assistir? Chegar pro sítio. Tá, daqui a pouco eu vou pra lá. E já estamos ao vivo, mais uma Ação Cast nesse sabadão, pessoal. Vocês que estão pelo Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Já vai clicando nesse aviãozinho aí, nesse aviãozinho que é o botãozinho do transbordo. E você que está pela Rádio Colina do Vale também vai chamando os seus amigos, os seus vizinhos. Nós já agradecemos o Vilmar Sapatieri, que é o diretor da Rádio Colina do Vale, ao jornalismo, que é o Wellington Jones, ao nosso produtor técnico que é o Gustavo, e o Jefferson Rafael, que fica na parte de comerciais. Pessoal, a nossa convidada de hoje é a Ângela Cruz. Seja muito bem-vinda, Ângela. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia, né? Fazendo esse Bate-papo, bate-papo aí, né? Vamos ver. Isso aí, sejam todos bem-vindos. Estão ouvindo nós pela rádio, aqui é a Glaucia, mais um dia junto com você, a Jéssica, estamos aqui tudo junto. Hoje vai ser um prazer, né, Ângela? A Ângela, que a gente se conheceu faz não muito tempo, né, Ângela? Mas porque é uma admiração incrível, e não só por ela, pela família que ela constituiu, né? Que a gente tem sempre conversado sobre isso, quando dá, né, nas correrias do dia a dia. Mas parabéns aí por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Isso aí, gente, mais uma Açãocast. E começando esse mês de março, o mês da mulher, né? Com uma mulher inspiradora. A gente não poderia deixar de trazer a Ângela aqui para contar a história dela, né? Ângela, fala um pouquinho pro pessoal quem é a Ângela, né? De onde a Ângela veio, os pais, a família. Porque talvez muitas pessoas conhecem você, mas talvez outros ainda não. Então deixa o pessoal te conhecer. Conta um pouquinho aí. A Ângela é minha filha de Borrasópolis mesmo, né? Eu nasci aqui, né? Meus pais vieram de Bela Vista, Paraíso, no ano de 75. E eles se mudaram ali para o bairro Santa Terezinha. Então eu nasci ali, naquela comunidade. Ali eu fiquei até meus 2 anos de vida. Aí meu pai comprou a sua primeira propriedade, uma propriedade bem pequenininha, na divisa da Fogueira e Café do Norte. A gente mudou para lá. Eu sou filha do seu Geraldo Teixeira, da dona Edna, né? Um casal de lavradores que sempre foram da agricultura. E desse casamento então, são 7 filhos, né? Eu sou a terceira, né? Tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. E mais 3 abaixo de mim. Então a gente somos em 7 irmãos, né? Então a gente mudou ali para aquela região ali da Fogueira, Café do Norte, né? Com muita dificuldade, meus pais ali na lavoura, na época que nesse tempo já estava a extinção do café e entrando na lavoura branca, né? Que era de soja, algodão, milho, feijão, arroz. Então os pequenos proprietários plantavam de tudo um pouquinho, um pedacinho de cada coisa, né? Para a sobrevivência da própria família, né? E aí a gente foi criada ali naquela região, na roça, né? Minha mãe e meu pai ia, levava todo mundo. Então, assim, desde muito cedo a gente aprendeu a trabalhar. Eu não falo 7 anos, eu falo desde que eu aprendi a andar. Eu já ia pra roça, né? A gente já ia junto ali para puxar uma água, depois já capinar e fazer o que tinha que ser feito, né? À tarde tinha os afazeres da casa, né? Quando chegava pra lavoura tinha o serviço da casa para limpar, água que a gente puxava de Minas, né? Então, a gente sempre foi ali, da lavoura, a vida inteira ali, né? Com os irmãos criados ali naquela região. E quando que a Ângela descobriu essa vontade de ser enfermeira? Eu falo que antes de enfermeira, ela também é uma empresária.
lembro, mas minha mãe conta. Antigamente, quando a gente morava lá nessa região, tinha muitos terços, tinha muitas velórios, eram essas coisas que tinha na região, terço, velório, às vezes um futebol lá no fim de semana. Aquelas festas de igreja. Aquelas coisas muito quente, muito lugar fechado, que não tinha muita ambientação, né? E a mãe e a mãe levava todo mundo junto. Aí se alguém desmaiava naquela região lá, mais que velório, que minha mãe me conta isso, né? Que às vezes tava muito calor, todo mundo queria estar ali e tal, alguém desmaiava, e todo mundo saía correndo, as crianças corriam, né? De ver uma pessoa desmaiada, né? Aí só eu sozinha saía lá do nada e chegava perto da pessoa e falava assim, se afasta que eu vou te salvar. Eu não lembro disso, aí minha mãe conta, né? Que eu falava isso, né? Então eu já acho que eu já tinha esse instinto desde criança, mas que assim, na verdade ele aflorou depois de muitos anos, porque eu já tive vontade de ser professora, porque eu gostava da lavoura, eu gostava de me empreender ali com meus pais, né? Eu casei já com 18 para 19 anos, né? Então até então era só ali na lavoura, né? Fazer de tudo ali que um homem fazia, a gente também fazia, né? Desde fazer uma cerca, carpir, plantar, colher, tirar um leite, cuidar de um gado, tudo a gente fazia, né? Mas aí quando eu me casei, né? Casei com uma pessoa ali da região também, e aí, né? Arnaldo, né? Um abraço, Arnaldo. E aí a gente foi também pra lavoura, porque ele era da lavoura também, né? E aí até então também eu só tinha estudado o meu ensino médio, né? Na verdade, o meu ensino fundamental eu tinha feito quando criança. Meus pais já tinham uma concepção ainda que a gente não... que filha mulher não precisava estudar. Aquele povo antigo, assim, que estudos eram só para os homens. As mulheres tinham que cuidar da casa e ser omissa ali, né? Aí até eu só tinha o primário, ensino fundamental, quando eu me casei, né? Aí naquela vida, na labuta ali, trabalhando na lavoura, eu com meu marido, né? Daí fui tendo as minhas filhas, né? Tive uma, tive duas, tive três, né? E aí depois, na época, surgiu comecei a trabalhar como agente de saúde, para mudar um pouco ali a vida e a rotina e ajudar na própria renda familiar, né? Porque só cuidando ali com ele ali na lavoura não estava dando muito, né? Foi uma época assim bem difícil que a gente começou a ter desenvolver, né? Trabalhar em outros setores para ajudar, né? E eu escutei um spoiler da sua história, que você saía lá da fogueira, né? Você morava na fogueira, é isso, né? Vinha de Fusca até na cidade e pegava o ônibus e ia estudar ainda fora? Conta um pouquinho dessa história. Já tendo modernidade, já tinha um Fusca, né? Mas conta um pouquinho dessa história. E até um dia que caiu uma certa árvore lá, que você pegou uma motosserra. Conta essa história aí pra nós, um pouquinho dessa história. Essa época aí foi assim, né? Quando eu já tinha minhas 3 filhas, e isso foi no ano de 2001. 2002 mais ou menos, onde também que a lavoura sofreu uma crise, que até então eu já era agente comunitário de saúde, fazia o serviço do município, né, como agente de saúde naquela região lá. E aí aflorou nossa vontade de estudar, por dificuldade mesmo que a gente estava passando ali na agricultura, né. A gente morava junto com meu sogro, meu cunhado lá na zona rural, e aí alguém tinha que sair naquele sítio, naquele momento ali, a gente precisava sair alguém porque todo mundo não cabia naquela pequena propriedade. Aí meu cunhado era solteiro na época, e ele falou assim, não, a gente ia embora, né? Eu com meu marido ia para outro lugar procurar melhoras, né? Para criar os filhos, né? Aí meu cunhado falou assim, não, deixa que eu vou, que eu sou solteiro, se as coisas não der certo, eu volto para trás, né? Você fica aí com o pai, né? E com as crianças que vai dar mais certo. Aí assim foi. Aí eu comecei a estudar, fazer o EJA na época, também eu não tinha o 2º grau, né? E quando eu ia fazer a faculdade, você não tinha o 2º grau ainda, né? Aí eu agradeço muito, tem umas professoras que hoje já, talvez umas nem moram aqui, já são aposentadas, mas eu gosto muito de citar elas. A professora Helena Miage, que já é aposentada, a professora Doracilda, que também acho que não é aposentada, não está mais exercendo no município, a Marliá, que é a Rosângela, né? Que essas professoras, tipo assim, me incentivaram muito aos estudos, né? Então, nessa época, como eu era agente de saúde já e não tinha os estudos, aí elas me incentivaram e eu fiz o EJA, que é aqueles 2 anos que a gente faz para fazer a conclusão. Para terminar mais rápido. Mais rápido, de 5ª a 8ª, né? Daí, quando eu terminei de 5ª a 8ª, aí eu fiz um outro curso,
para fazer a conclusão do 2º grau. Aí eu peguei e falei, agora é a hora de ir para a faculdade. Aí todo mundo achou que eu era meio louca na época, né? Porque eu morava 20 quilômetros daqui, né? Do centro da cidade, com 3 crianças pequenas, né? Não tinha condição financeira, né? Tinha que me virar, tinha que fazer alguma coisa. Eu não queria para minhas filhas aquela vida que eu tinha até o momento. Era uma vida boa? Era, mas eu queria mais, né? Eu queria que elas fossem, né? Progredissem, né? Sim, Com certeza. E foi onde você começou Então, daí a história das árvores vem por aí. Aí eu comecei a ir para a faculdade, na época as pessoas falavam assim, nossa, mas como você vai conseguir estudar? Você não tem, você mora muito longe, você tem que morar lá, para estudar tem que morar lá, né? Como que você vai deixar seus filhos, Arapongas? Daí saiu ônibus daqui na época, né? Então eu levantava muito cedo, eu organizava a minha casa, cuidava das minhas filhas até 11 horas. E aí eu colocava elas no ônibus para vir para a escola, que ela passava o ônibus lá para pegar elas, e eu saía fazendo meu serviço como agente de saúde. Naquela região lá, né, uma moto, né? Que daí a moto rendia, a gente podia sair um pouquinho mais tarde, estava com o serviço, né? Fazia todo o serviço naquela época, e aí quando era 4h30, 5 horas, eu chegava aqui, né? Do jeito que eu já estava, tinha tomado banho às 10 e já ia para a faculdade com o pessoal. Aí a condição financeira era muito curta para poder pagar ônibus, pagar a faculdade, tudo, né? Aí a gente acabava assim, eu cuidava do pessoal no ônibus para poder economizar na parte financeira, né? E aí fazia essa vida, pegava a carona muitas vezes com as ambulâncias, que saía às 5 da manhã, né? Fazer os estágios. Os estágios foi muito sofrido, me marcou muito. Porque na época, assim, como eu era funcionária pública, eu pedi para o secretário de saúde, na época, assim, que eu tinha que fazer os estágios. O secretário de saúde falava sempre para mim, você está estudando para você não está estudando para mim, você tem que cumprir o seu trabalho. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. Aí eu chegava também lá na escola, na faculdade, as professoras também falavam a mesma coisa. Não, você se vira, né? Então eu tinha que virar, eu tenho que fazer. Então, ou seja, eu tinha que chegar 1h da manhã, ir para o sítio, 5 da manhã levantar, voltar para trás e ir para a faculdade de novo, pegava carona na ambulância de Jardim Alegre, de Borrasópolis, de Caloré, onde passava uma carona que uma colega estava indo, a gente ia, né, para fazer, para cumprir os estágios, para cumprir as obrigações da faculdade em si, né? Olha aí, gente, que Uau. história, E assim, todos os dias, foi 4 anos, aí eu agradeço muito também, tem pessoas assim muito que ficaram como umas pessoas que moram no meu coração, assim, que me deu muita força, porque algum dia ou outro precisava pousar lá. Porque às vezes não dava tempo de voltar, que eu fazia estágio dobrado para poder cumprir logo a quarentena, que a gente fala, né? O Glauco, a Patrícia Bassaco, né? O Gerson Fantacholi de Caloré. Então eles me acolheram, eles tinham um apartamento alugado lá. Olha E eles me acolheram, não me cobravam nada de mim, porque eles viam a preocupação. Eles se preocupavam comigo, porque, tipo assim, eu tenho que ir e vir todo dia, né? Eu não tinha condições de ter um apartamento lá alugado, nem nada. Eu tinha que ir e vir todos os dias, né? Que história, hein, gente? Olha aí, vão mandando aviãozinho aí no Instagram, vão convidando, porque olha aí, uma história de superação, de força, de coragem, de enfrentamento. Enfrentamento, né? Eu acho assim que tudo era força de vontade. Eu nunca fui uma aluna que tirava 10, não. Né? Mas também nunca peguei um exame, nunca peguei também uma dependência. Era daquele jeitinho, não tinha um computador para estudar na época, não tinha a modernidade que hoje todo mundo tem, né? Então se tinha que fazer um trabalho, tinha que ir até a faculdade, pesquisar livros e tudo mais, né? E a questão que ele me perguntou Da árvore. Daí tem muita história, assim, que era muito longe, a gente descia muito de moto ou com Fusca. O Fusca era um eventual, eu digo que você tinha 10 anos para pôr gasolina, você ia de Fusca, mas demais era a moto mesmo que rodava, né? E nesse dia estava chovendo muito, e aí eu desci com o Fusca, né? E aí muita chuva demais. Aí chegando no meio do caminho, lugar que tem mata dos dois lados, daí tinha uma árvore bem gigante caída no meio da estrada. Mas só que eu olhei e não tinha mais gasolina para eu voltar para trás. Se eu voltasse para trás, eu ia ficar a pé, né? Porque já estava mais da metade do caminho, né? Então eu tinha que acabar de chegar, porque era banguela, dava gasolina, dava, né? Aí eu falei, agora, como é que eu vou? Para onde eu vou, né? Aí eu parei, pensei, eu falei assim, não, sempre tem uma foice, um facão, sempre tem uma coisa que dá para você dar uma limpada e passar, né?
Aí eu abri no caixa, uma motosserra, com a gente, eu achei a motosserra, vamos lá. Catei aquele motosserra no escuro lá e subiei ele, liguei, não sabia porque funcionou, mas ele funcionou. Aí cortei a árvore, fiz horinha e puxei e passei e fui embora. Falei, ufa, agora eu vou, né? Porque agora dava pra chegar, né? A gasolina dava. Porque nunca dava pra ir voltar a gasolina, você entendeu? Sempre dava só, era aquele pouquinho que você tinha, né? Era tudo contado, não tinha, então andava mais de moto pela economia, né? E muitas pessoas faziam lavadeza comigo também. Porque eu chegava, a moto, um dia deixava no posto de gasolina, um dia deixava na porta da casa da sogra, outro dia deixava na porta da casa de um amigo. E sempre alguém fazia uma lavadeza comigo. Teve gente uma vez que arrancou o caninho da gasolina para poder cair toda a gasolina no chão. E daí na hora que eu montei assim, eu andei 1 quilômetro, eu já fiquei a pé, fiquei sem gasolina. Aí outro dia a moto queimava a vela no meio da estrada, outro dia sempre estava acontecendo algo, né? E sempre tinha que se virar sozinha, porque é o veículo que a gente tinha na época, era esse, a moto. E quem que seria acordar 1 da manhã para te ajudar em alguma coisa, né? Uau! E é um exemplo de persistência. Eu não desistia não, eu ia chorar. Uma vez tinha uma época assim que eu passei tanto frio nessa moto e indo embora, porque machucou muito forte. E aí tava girando, mas assim, e chuva, e frio. Aí eu fui, mas eu cheguei assim, quando eu ia atravessar para chegar na minha casa, tinha um riozinho, daí eu tive que atravessar com a água no peito, assim, para atravessar o rio, né? Aí atravessei, cheguei em casa com tanto frio, com todas as cobertas que meu marido tinha, colocou em cima de mim e eu amanheci com frio ainda, né? Uau! Tipo, você esfriou o corpo. Esfriou o corpo, peguei tipo assim, me congelei. Mas mesmo assim também não desistiu, não. Acho que algumas pessoas, por muito menos, desistem, né? E você hoje está mostrando aqui pra gente que quanta coisa você enfrentou, né? Como você disse aí no início, ser chamada de doida, pessoas que o problema é seu, não é meu, eu não quero te ajudar, você deixou filha pequena, né? Mas pensando nelas também, né? No futuro delas, que elas não estavam desassistidas, né? Porque você deixou elas sozinhas. E tantas pessoas, esse círculo de amizade que você criou, que te ajudou, que viu o seu potencial, falou, essa aqui vai dar boa, né? Porque eles acreditaram em você, te ajudaram, e hoje com certeza eles estão assistindo, vão assistir, porque depois a gente, né, fica gravado aqui no perfil, fica gravado também no YouTube. Com certeza eles têm muito orgulho de você. Conheço a Patrícia Glauco, eles sempre comentam de você. Por isso que a gente tinha que trazer, né, a Ângela aqui para contar essa história dela, porque é uma pessoa de Borrasópolis, é uma pessoa real. Acho que todo mundo conhece, talvez não toda a sua história, mas uma partezinha. Quando você saiu do sítio, veio estudar, mas hoje você contando com mais detalhes, você vai com certeza incentivar muitas mulheres, muitos jovens que estão aí. Né? Acho que nós aqui também já estamos aprendendo aqui, antes de começar a gente ouve um pouquinho de você agora. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo tem muito orgulho, né, da sua história, quem te conhece, quem está te conhecendo agora. Mas fala um pouquinho aí, Ângela, algum dia você já pensou em desistir? Ou não teve essa opção no meio do caminho, mesmo durante essas dificuldades que você contou aí para nós? Não, teve sim, época de muito choro, época de muita humilhação, sabe? Eu teve época assim que eu fui muito humilhada, porque eu sofri humilhação assim, na própria faculdade mesmo, né? Uma mulher de 30 anos estudando, onde a maioria dos jovens tinha 18, então a cabeça minha nunca cabia deles, né? Então eu olhava e falei, isso aqui que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu tava indo, né? Às vezes de própria familiar, uns apoiavam, outros talvez, não, você é doida, por que você está fazendo, isso aí não é certo, né? Vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua casa, para com essa vida. Então você teve essa parte. Na época do trabalho, que eu era agente de saúde, assim, os próprios colegas de trabalho, muitos colegas me apoiavam, muitos tentavam derrubar a gente de alguma forma, né? Chefia também não aceitava, né? Então, assim, eu sofri de várias formas, de vários jeitos, mas também tinha muita gente que me apoiava. Lembro da Ana que tinha o salão de beleza, e quantas vezes ela enxugou meus lábios, meu sapato também, chegava muito carregada, me ajudava, porque o ônibus parava em frente ao salão dela, né? Então você tem tantas outras pessoas que rezavam por mim sem antes me conhecer. Dona Elizabeth Espósito mesmo, eu conheci ela há poucos anos, né? Mas naquela época ela escutava, ela tinha
tinha insônia, ela escutava o barulho da minha moto descendo do sítio, passava naquela rua. Todo dia que ela falava pro esposo dela assim, nossa, todo dia passa alguém nesse horário, quem será? Ela falava isso. Ela falava, vou rezar pra essa pessoa, porque todo dia ela passa nesse horário aqui. Aí um dia a neta dela falou assim, ô vó, é a Ângela, a Juliana falou pra ela, é a Ângela que estuda, que vai pra fogueira todo dia, tal hora. Aí ela falou assim, eu nem sei quem é, mas eu vou continuar rezando por ela. Então tinha pessoas também que rezavam pela gente, pela a vitória da gente chegar em algum lugar que a gente queria, né? É interessante ela falando que o poder da decisão, né? A pessoa quando está decidindo em fazer alguma coisa, ninguém segura. Só que às vezes a pessoa toma a decisão e acha que tudo vai ser maravilha. Não. Só que o que acontece? Ela contou que quando ela tomou a decisão, tinha pessoas com má intenções. Sim. Isso vai aparecer para fazer você desistir. Só que também vai aparecer pessoas boas que querem te ajudar a você chegar onde você tem que chegar. Sim. Isso que faz toda a diferença. Talvez não é nem pessoas da sua família. Talvez são um ciclo de amizade que você vai se encontrando. Pessoas que querem o seu bem, que vai, que eu te ajudo. Exemplo, Glauco, Patrícia, o Jefferson Fantacholi. Foram pessoas que me pegou no colo, que me fez muito por mim. Eles deram a casa deles para eu ficar sem cobrar nada de mim. Vem, mas te ajuda isso. E sabe, então assim, como às vezes pessoas falam, não adianta ir que você não vai conseguir não, isso aí é para outros. Como que você vai fazer a faculdade se você não tem um computador? Como que você vai fazer a faculdade morando a 20 km da cidade? Isso aí não é para você não, abandona isso aí. Mas eu nunca tive vontade de abandonar, eu sempre tive perseverança de aí ganhar mais força para poder ir além daquilo que eu queria. Olha só, gente, eu conheci, né, eu já conheci a Ângela, né, depois eu conheci o seu Rinaldo de longe, né, que é da família dos Faleiros, uma família bem grande, mas eu tive o prazer de trabalhar com o seu Rinaldo num retiro. E com a Ângela, né, também, ali, aqueles 5 dias que a gente ficou, e a gente conheceu mais de perto, né, então assim, eu fiquei muito encantada por essa força, né, por aquele ser o seu Rinaldo tão sábio, né. Eu até comentei que eu conversei com todos os meninos, falei, olha que admiração que eu tenho, não só pela sua mãe, como pelo seu pai, porque pessoas sábias, né, uma de tanta sabedoria. Ele brincava, eu fico lá no meio do mato, por isso que ninguém me conhece. E ele teve a parte, foi a parte fundamental da minha vida, da parceria, né? Sim. Porque se ele não tivesse apoiado as minhas loucuras, apoiado o meu querer, nada tinha acontecido também, porque ele abraçou junto comigo. Foi uma base, né? Foi minha base, que ele me segurou pela minha mão, ele me ajudou a parte que podia, cabia financeira para ele e que eu não conseguia, né? Cuidava das minhas filhas, pegava no ponto de ônibus à tarde, fazia janta para elas, colocava para dormir, escovar os dentes, toda essa tarefa que era da mãe fazer no período noturno, era ele que fazia. Então, assim, ele sempre me deu muita força. Então, eu sou o que eu sou, eu devo muito a ele. Né? Ele cresceu junto, os dois juntos. Eu fiquei assim, uma via de mão duplas. Então, eu tive esse prazer de conhecer, né, naquele dia vocês, não só vocês, como as suas filhas também, que é um exemplo, né. E conta um pouquinho, quando deu assim, além de você estar já exercendo a função, né, nos hospitais, trabalhando, quando você se formou, como que você deu a ideia de criar teu espaço ali? Fala um pouquinho do teu espaço, empresária. Essa parte assim, na época daí eu morava ainda na zona rural, aí teve concurso aqui no município, eu não passei. Todas as minhas amigas passaram menos eu, aí eu continuava sendo agente de saúde. Aí tinha oportunidade de empregos em outros municípios, mas quando que eu ia para outro município, com 3 crianças pequenas, o marido dependia da lavoura, aí eu tomava os pós e os contras, não encaixava, né? Aí foi da onde que passaram um ano já quase que... Na verdade, um ano antes de eu me formar, teve um concurso público no município de Camoré. Eu estava no meu último ano da faculdade. Eu fiz concurso e passei lá. Fiquei concursada para aquele município. Só que daí eles não chamavam. Eu terminei a faculdade e continuei aqui, né? Trabalhando de agente de saúde, porque não tinha espaço aqui no município. Aí, passado quase que eu estava para caducar o concurso, aí teve um entreveiro do prefeito, sai prefeito lá em Camoré. Aí eles tiveram que contratar os concursados. E aí lá eu tinha passado a segunda colocação, aí eles me contrataram. Aí eu morava no sítio e vinha aí, eu trabalhava em Camoré, noite sim, noite não. Aí com o tempo as meninas já estavam um pouco maior, né? Elas já estavam com
precisando já fazer o ensino médio, né? Aí ficava difícil ficar com elas lá no sítio, porque tinha muito trabalho, muitos afazeres. Para mim também já estava ficando um pouco difícil. Aí meu marido falou assim, não, vamos mudar para a cidade, você fica com as crianças lá e eu vou, que é mais fácil eu ir e vir. Ele fica na Lorena com os outros pertinho. Vou ficar no meio da estrada. Aí foi onde que eu mudei para cá, em 2011. A gente mudou para Borrasópolis, para a cidade, né? E aí para ficar mais fácil para eu ir trabalhar, mas eu continuava trabalhando à noite. E aí de manhã eu fazia meus afazeres, as meninas iam para a escola, eu ficava muito entediada ali de ficar não tendo muita coisa para fazer. E eu sempre tive um sonho de fazer algo pela minha cidade, porque o meu sonho era trabalhar no meu município, né? Fazer algo pelo meu povo. Então eu fazia algo para o outro município, mas o meu sonho era fazer algo por aqui. Aí eu comecei com uma clínica na época, pequenininha, assim, ainda era lá perto, então o Dr. Celso Miyamoto, do ladinho ali. Ali eu fiquei por 2 ou 3 anos ali, né? E aí o espaço foi ficando pequeno. E aí a gente foi ampliando, foi, né, colocando alguma coisa a mais, né? Depois a minha cunhada, a Cris, veio também junto comigo. E aí a gente foi ampliando, colocamos um laboratório, né? Então tem as parcerias que confiam muito em mim também. Então eu falo assim, a gente nunca pode esquecer das pessoas que vêm junto com a gente, sonhar junto com a gente nisso. E as conexões. As conexões, né? Primeiro o Dr. Tuquil, né, em memória já, né? Que na época ele veio para atender os clientinhos dele. Ele também era de Caloreia, ele sonhava muito em trabalhar aqui no município. Como também não tinha oportunidade, ele veio trabalhar comigo ali na clínica. Ele atendia todo dia, meio-dia e meio, ele passava a atender os clientinhos dele. E aí, nessa necessidade de ver o atendimento dele, que precisava mais coisa, né? Aí eu fui vendo aquilo que ia encaixando, eu ia buscando, né? Exemplo, laboratório, né? Que hoje a rede de João Androado é uma rede muito forte na região, com 16 postos, com a sede ali em Faxinal, um laboratório de excelência, né? Ele acreditou na minha clínica, ele acreditou na população de Borrasópolis de abrir um espaço aqui, né? E a gente já está junto já há 8 anos que a gente está junto, né? Depois disso, a Cris, né, que está ali comigo, aí já passou muitos médicos por ali, né? O Dr. Ricardo Crumoto, que é dono do Hospital Nossa Senhora de Fátima, que trabalhou muito tempo ali comigo, Dr. Carolina Cilião, que é uma dermatologista muito conceituada em Apucarana, e muitas outras pessoas que eu não recordo. E a gente foi criando aquilo que a tendência ia chamando, né? Hoje o foco nosso ali, a gente é multidisciplinar, né? Tem o consultório odontológico da Jaque, né? Que está ali junto com nós, tem o espaço da Cris. Hoje a gente está, o carro-chefe nosso hoje é o laboratório e a parte de medicina e segurança do trabalho, que é a parte que eu me achei mais, né? E o atendimento em home care também, que eu atendo as pessoas em domicílio também, né? Hoje eu atendo muita gente em domicílio também, gosto dessa parte, né? Então a gente vai aí, né? Legal, gente. Olha aí que história, viu, gente? Muita história. E como diz a Jéssica, nós estamos no mês da mulher, né? Eu acho que todas as mulheres precisam ouvir, né? Essa história de dedicação, de força, de coragem, de persistência. E dizer assim que não é um conto de fadas, né? Mas sim, nada é um conto de fadas, mas quando você decidir fazer algo, seja estudar, seja abrir o seu próprio negócio, seja criar lá a sua vendinha do pão, não é verdade? Mas acreditar que é possível e que tem tudo um degrau, né, Ângela? Você vai de cima, você começa de baixo. A base é você começa a dar o primeiro passo e perseverança. Você tem que sonhar, querer e buscar, né? E não tem desculpa. Você quer uma vitimismo, coisa, né? Não adianta você ficar se vitimizando, achando que tudo vai cair do céu, pra você não cai nada, não. Né? Mesmo você correndo 100%, se doando 100%, ainda é difícil. É tudo muito difícil, né? A Ângela pegou até quem quis atrapalhar como impulso pra você continuar. Eu queria provar que eu queria me atrapalhar, que eu queria ir. Sim, então uma pessoa decidida, uma mulher decidida, até quem quer atrapalhar o trabalho dela, ajuda a crescer, né? Acho que fica uma das lições hoje é isso, né? Porque senão você teria desistido lá atrás. Sim, se a gente é fraco, a primeira obstáculo que você encontra, você
para, porque daí você já tá ali, né, já com o pé atrás. Se encontrar alguém que vai te dar um empurrãozinho para trás, você dá um reto de 3 metros. Então você tem que, até quem quer te derrubar, você vai. Eu uso muito assim, eu fiz um curso que o professor vai falar, pega essas pessoas usando de molas, não de peso na tua cabeça. Sim, de mola vai te funcionar. Você vai mais, Você vai mais longe. Você vai mais longe. Era assim, tudo, eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa, sabe? Eu nunca tive muita vaidade comigo, assim. Eu só sempre tive vontade, quando eu tinha um sonho, eu ia atrás, independente do que fosse. Sempre fui uma pessoa que eu ia buscar. Se eu pensasse num bolo, eu queria fazer aquele bolo que vinha na minha cabeça. Eu ia lá fazer e dava certo. Olha aí, gente. Então é isso, né? A gente Eu tenho 3 filhas. Uma Jaque, né, que é dentista, que atua ali no teu espaço, na clínica, e daí você tem a Jaque, é mais velha ou não? a Jaque é a mais velha, né? A Jaque é a mais velha, a Carol é a do meio e a Marcela é a mais A Carol eu conhecia, agora faz pouco tempo que eu não conhecia a Carol, que tá morando fora, né? Que estuda. E a Marcela. A Marcela tá indo pro meu ramo ali, né? Na verdade, assim, todas elas eu deixei muito livre e aberto para escolher a profissão que queria. Eu nunca fui de colocar, você tem que ser isso ou aquilo outro, né? Elas teve a opção de ser quem elas são, né? Isso eu sempre deixei muito aberto para elas. A Jaque, no começo da sua adolescência, ela foi para o Mato Grosso, onde moram alguns familiares, fazer o colégio agrícola. Ela fez o colégio agrícola lá. Né, o ensino médio dela foi feito no Mato Grosso, no Instituto Federal lá do Mato Grosso, que ela poderia ser uma agrônoma, né, se ela quisesse, a própria escola oferecia, mas aí ela, ao término do ensino médio, ela decidiu que não era aquilo que ela queria. Daí ela voltou e disse, mãe, não é isso que eu quero, então vai procurar o que você quer. Eu nem sabia que faculdade ela ia fazer, se era enfermagem, se era odontologia, se era medicina, o que ela queria. Simplesmente ela saiu para fazer o vestibular e voltou, mãe, fiz para odontologia. Falei, isso que você quer? Então vai embora. Então aí ela foi, né? Fez odontologia em Londrina, né? Se formou. Aí eu já pude dar para ela uma vida um pouco melhor, né? Que ela pôde morar lá, estudar. Aí nessa época eu também sofri muito, porque nessa época aí a gente estava, meu marido ainda sempre agricultor, né? Mexendo com granjas de frango, também as coisas não eram tão fáceis. Aí eu comecei a fazer dupla jornada de trabalho, além de a clínica, trabalhava em Caloré e também comecei a trabalhar em Grandes Rios para suprir, né, as necessidades dela lá em Londrina, porque a faculdade de odontologia é um pouco cara, um pouco assim, saía do nosso orçamento. Mas se ela queria, ela ia fazer, né? Eu ia atrás buscar para ela, né? E eu vejo assim delas, não conheço muito, mas pouco eu conheci, elas são muito parecidas com você nesse sentido da persistência, né? Elas correm, elas, né, vão atrás e elas buscam aquilo que elas querem, né? Porque assim, naquela criação, a gente estava conversando antes, né? Naquela criação ali, junto, eu e meu marido, a gente sempre mostrou para elas com atitude. A gente nunca mostrou aquilo que não era. A vida não era fácil, era tudo muito sofrido. A gente nunca deixou de dar carinho, de dar amor, mas a gente sempre ensinou tudo que precisava ser ensinado, né? Chegava 1 da manhã em casa e saía assim, mas pelo menos dar um cheirinho nelas na cama. Ó, a mãe tá aqui, a mãe tá aí, a mãe tá voltando, né? O pai apanhava para escovar o dente, para fazer o leite, porque mamava na mamadeira, apanhava o xixi que a gente queria. Enfim, uma cuidava da outra, né? Para poder seguir. Então elas teve assim, elas viram uma sequência de coisas, né? E na época, já que foi para a faculdade, aí eu ia para Grandes Rios, trabalhava lá. Então a gente foi mostrando para elas, ó, se você brincar no estudo, não tem ninguém brincando aqui. Não precisou eu falar isso para ela. Já sabia. Sabia que se ela fosse lá para Londrina e levasse na brincadeira, né? Alguém estava sofrendo aqui. Alguém estava sofrendo aqui por ela. Falando nisso, a Jaque também está na nossa lista. Fica esperta aí, que em breve chega. E agora, Ângela, falou um pouco da mãe Ângela e da avó. Agora, a Ângela passou por tudo isso e agora tem 2 netinhos aí. Estou curtindo meus netinhos aí, assim, que me mostra muito, assim. Talvez eu estou curtindo eles, aquilo que eu não curti muito das minhas filhas. Porque na fase que estavam minhas filhas, era a época que eu estava muito nessa correria de faculdade e tudo mais, né?
Eu curto bastante eles, deixo de fazer muito o que eles querem, mas com tudo com limite também, né? Mas desenhar a parede, eles gostam. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente saber que a gente formou uma família, a gente tentou, traçou meta e tá traçando e vai continuar traçando e tem muita coisa que vai vindo, né? Vem vindo, a gente vai abraçando. Nossa, gente, quanta coisa, né? E eu também notei que a Ângela falou do parceiro que era o marido dela, né? Fica muito interessante quando você encontra um bom parceiro e os dois se alinham, um começa a ajudar o outro. Sim, não sim. atrapalhar. Não atrapalhar, não. Eu falo assim, meu marido, ele estudou junto comigo, né? Eu falo que ele me ensinou algumas coisas, ele gosta muito de geografia, matemática. Eu sempre fui ruim em geografia e matemática, né? Eu falo que nessa parte ele me ensinava, ele me apoiava, ele nunca deixou eu desistir também, sabe? Ele sempre me apoiava. Se eu ficasse fora um dia, ele não reclamava. Enfim, ele foi um parceiro assim que ele luta junto comigo até hoje. As minhas decisões, geralmente, ele sempre apoia embaixo. Se é para dar certo ou não dar certo, ele tá ali do meu lado e nunca fala assim pra mim, não vai que isso aí não vai dar certo. Você quer, então vai. Né? É assim, Fica muito claro que quando Jesus enviou os discípulos, nós não podemos colocar só os discípulos, podemos transferir por um casal. Quando Jesus foi enviar os 12 discípulos, ele não enviou só um, ele enviou de 2 a 2. Porque quando um pensasse em desistir, era para o outro levantar a pessoa. E isso a gente pode trazer o seu exemplo de casal também, né? Sim, eu falo que ele sempre foi e é até hoje, né? E nessa busca, nessa luta não foi fácil. E cada conquista, cada busca, por exemplo, agora a minha filha do meio, a Carol, ela se decidiu também pela profissão dela, né? Aqui no Brasil ficava muito difícil, muito caro fazer, que ela queria fazer medicina, né? E as nossas condições financeiras não davam para poder, né, pagar hoje um curso. Talvez tenha financiamento de qualquer jeito, mas não é o que ela queria. Ela simplesmente chegou um dia para mim e falou assim, mãe, eu vou fazer porque eu quero e eu vou para a Argentina. Eu falei, você vai? Então vai com Deus. Né? Meu coração cortou. Ela foi sozinha, com a cara e a coragem, né? Hoje está lá, está no 4º ano, está feliz, né? E está tocando, né? E tudo também porque ela é tudo traçado, ela vê as coisas, né? Ela está seguindo aquilo que ela quer. A Marcela está ali comigo também, né? Na clínica, tentando, né, pegar, eu falo assim, que aquilo ali, ela está fazendo o ramo de engenharia agora, né? Eu falo assim, então tudo vai ficando ali para ela, né? Então ela já está ali caminhando junto comigo, né? Legal. Uau, gente. Todas pegaram mesmo o seu estilo ali. Fazer e vou continuar, legal, né? Então, assim, como você falou, quando elas eram pequenas, né, você deixou elas ali com seu marido, muitas vezes teve que sair para estudar, mas isso para elas foi um exemplo, né? Que elas também não foi um peso, né? Não foi um trauma. Pelo contrário, a nossa mãe deixou a gente aqui, mas ela foi buscar. E hoje elas fazem o mesmo, né? Mas o mesmo, as três têm o mesmo perfil. Eu vejo assim, das três, uma são diferentes da outra em algumas coisas, mas o perfil de perseverança das três é igual. Olha isso. Elas têm a mesma forma de pensamento. É um legado que você deixou, né? De força, de persistência, né? Que a gente vê hoje tantos jovens perdidos, né? A gente estava até conversando aqui antes de começar, né, o programa. Tão se desinteressado, né? Qualquer pedrinha fala, qualquer coisinha tá desistindo. Às vezes a pessoa até quer aquilo, mas ela não tem força, não tem muita coragem. E você falando um pouquinho aí, né? Você começou com 30 anos, quando eu comecei a estudar novamente, sabe? Eu já tinha isso feito na minha faculdade de professora. Eu entrei para esse mundo da terapia, eu ia completar 39 anos, 38 acho. E eu tinha uma criança, eu tô muito velha. Você falando, lembrei de muita coisa. Porque eu fui estudar, eu era assim, das mais velhas, era muito mais gente mais nova, mais jovem. Eu falo, eu sou a vovó aqui da parada. Então assim, a gente depara com essas coisas, né? Então assim, a tua história lembrou muito assim, a minha história. Porque eu vejo assim, todo esse apoio, eu começar a estudar novamente, né? E entrar nessa nova profissão minha, eu tive muito apoio também do meu marido, né? Então, assim, casou muito nessa história. Quanto isso é importante, que fortalece a gente, que dá força.
Muitas vezes, igual você falou, não é que a gente quer desistir, mas às vezes a dor, o sofrimento é tanto, por tanta coisa que você vai passando, você vai perdendo as forças. Daí tem aquela pessoa que fala, chega aqui, vamos descansar, amanhã você vai acordar cedo e bora de novo. Então eu acho que isso é importante, né? Eu falo muito assim, a gente tem o direito às vezes de querer desistir, de chorar, de se sentir frágil, fraco, né? Até mesmo de falar hoje eu só quero desistir e tá tudo bem, mas no outro dia você levanta, um banho, sacode a poeira e vai de novo, né? Passa, como se diz, um filme assim, de tudo aquilo e vai de novo, vai buscar. Né? Eu fiz minhas formações, algumas em Toledo e algumas em São Paulo, então eu também ia de ônibus, buscar curso, buscar, né? Tudo. Então assim, eu falo muito para as mulheres, não só para as mulheres, para os homens também. Corra atrás dos seus sonhos, né? Não importa a idade, não importa as condições financeiras, vai buscar, vai. Hoje tem todos os recursos, hoje é muito mais fácil do que quando a Ângela fez lá atrás, não tinha internet. Não tinha internet, gente. Não tinha nada de comunicação. Se você quiser estudar, eu tenho debaixo do braço que você trazia. E a comunicação, porque hoje ainda vou fazer um curso, eu ligava meu marido pro vídeo chamada naquela época, Ângela. Que tipo de chamada? Tinha nem celular, não tinha nada. O meu TCC eu apresentei sem projetor, sem nada, porque tinha queimado lá e eu tive, ainda bem que eu não tinha feito, né? Com manual, manuscrito. Antes de mandar, eu entendi o que eu estava fazendo ali. Hoje, se fazer isso, já se perde, porque eles nem leu, eles nem sabem. Muitos, né? Alguns, né? E não generalizando, né? Mas é isso, né? Hoje eu me sinto assim, privilegiada por Deus, né? Por ter chegado até aqui, né? Quero muito mais, assim. Eu não me sinto uma pessoa cansada, não me sinto uma pessoa que já deu, eu quero buscar mais, eu tenho muito sonho ainda, muita coisa que eu quero buscar, né? Hoje, na clínica, nosso carro-chefe ali hoje é a medicina e segurança do trabalho. Eu sou muito grata ao meu município, aos empresários, que não poderia deixar de falar deles. Os empresários da nossa cidade, desde a empresa da agricultura, até o comércio alimentício, comércio industrial, todas as empresas, da mais pequena à maior. Hoje, né, comecei com medicina e segurança do trabalho há 5 anos atrás, eu costumo dizer assim, que teve uma pessoa que me abraçou também, eu levo eles como exemplo, né, a Doces Rural. A Doces Rural, eu fiz minha especialização, logo que terminei a faculdade, eu fiz minha especialização. Eu fiz minha especialização em segurança do trabalho, depois eu fiz obstetrícia e depois fiz de acupuntura. Mas aí eu pensei assim, nossa, eu vou agir em alguma coisa nessa área da minha especialização. Aí eu fui procurar alguma coisa na área de segurança do trabalho. Aí a empresa maior que tinha na época era a Doces Rural, assim, que empregava um número maior de pessoas, né? Daí eu cheguei lá, né, com a cara e a coragem, um folderzinho debaixo do braço, e a Doces Rural me abraçou, né? E vamos fazer um trabalho. Aí comecei a fazer um trabalho lá, isso há uns 10 anos atrás. Eu acho que eu comecei a clínica, né, que foi devagarzinho, né? 5 anos que a medicina cresceu mais em segurança do trabalho. Mas comecei com eles uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eles confiaram no meu trabalho, sabe? Na minha forma de tentar ajudar eles ali, né? E ali foi crescendo e através deles eu fui conseguindo mais clientes. Pessoas, não, se ela faz para a Doces Rural, ela vai fazer para mim. Se ela faz para a Vassolé, ela vai fazer para a Regis. Se ela faz para a Regis, ela vai fazer para a Remes. Se ela faz para a Remes, ela vai fazer. E foi, sabe? Foi crescendo nesse rumo, né? Foi tomando essa dimensão, né? Hoje, né? Aí depois veio os agricultores, né? Aí então a gente pegou desde quem tem um funcionário registrado, quem tem 20, quem tem 30. Então hoje a gente, ali na clínica, a gente atende 110, 115 empresas. Então isso pra gente é muito gratificante de saber que não foi uma propaganda, isso aí foi trabalho de um falando pro outro do nosso trabalho, né? E a gente consegue empregar as pessoas, dar emprego, isso que eu fico muito feliz de poder empregar mais pessoas, né, nesse ramo ali, né, no crescimento, né? Que legal, quantas pessoas, hein? E você já tinha imaginado, Ângela, algum dia que hoje você estaria aqui contando a sua história, mas
por tudo isso que você passou, por tantas pessoas que você ajuda, que você emprega, ciclos de pessoas, né, de amizade, de trabalho, esse networking que você fez. Um dia lá atrás, quando você iniciou seus estudos, iniciou sua faculdade, você tinha noção que hoje estaria assim? Ou não? Você só foi indo? Só fui indo. Eu acho que eu nunca sonhei muito no dia que vem amanhã. Eu sempre tento viver o hoje. Eu sou uma pessoa assim que eu abraço muitas oportunidades que chegam para mim hoje. Tudo que chega para mim hoje eu tento abraçar com carinho, né? Independente se é fazer um cuidado, um paciente, se é atender uma empresa, se é falar o que tiver que ser feito. Eu sou aquela pessoa que levanta cedo e faço o que tem que ser feito, né? Planejo. Muito bacana, hein, pessoal? Muita lição, ideia que a Ângela está deixando aqui hoje nesse primeiro programa, né? Especial o Dia da Mulher, mesmo mês da mulher que a gente vai fazer. Antes de terminar, Ângela, daqui a pouco a gente já está terminando. A gente falou que ia passar rápido, né? Mas quem sabe mais pra frente a gente vem traz de novo, né, para contar mais histórias. Mas a gente gostaria que você deixasse assim um recado, uma frase, um pensamento, algo que você queira para as mulheres mesmo, sabe? Que talvez estão aí com medo de fazer algo novo, estão passando uma situação ou irão passar, que você tem a deixar para elas da sua vivência, né? Do que você passou, do que você acredita. Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar em si mesmo, né? Tem que acreditar, independente se ela vai fazer o pão para vender na esquina, se ela vai fazer uma faxina na casa de uma pessoa, se ela vai fazer um curso superior, o que ela vai fazer? Ela tem que ter perseverança, as pedras do caminho ela vai encontrar de bastante, como a Glaucia falou, que sirva de mola, não de ré, né? Como dizia minha filha, a Carol fala assim, que foguete não tem ré. Então pensa nisso, você tem um sonho, independente se você tem 30, 40, 50 anos, 60 anos, independente da tua idade, se você tem 10, 15 anos, o que você traçar, você tem que ir buscar e deixar para trás aquilo que te negativa, né? A mulher é isso, a mulher ela pode tudo, né? Ela pode buscar o que ela quiser. Ela pode ser uma agricultora, ela pode ser uma empresária de qualquer tipo de ramo, é só ela querer. Independente se ela já é sucedida, ela pode buscar. Talvez tenha muita gente sucedida e perdida, porque ainda não se achou com toda a coisa que ela tem para fazer, que ela não se achou. Então que acha o que ela gosta de fazer. Tem aquela pessoa que não tem nada e quer ser alguém, então que busca no começo, né? Busca de baixo, e é de baixo que dá as melhores colheitas, né? Planta a primeira semente aí e busca, né? Uau, mensagem! Muito bacana. A gente também quer deixar, Ângela, para você um mimo de agradecimento, né? Antes aí dos finalmente, por você ter acreditado em nós e ter vindo contar a sua história, né? Porque não é todo mundo que tem coragem, né? Tem uma história bacana que vai influenciar, vai incentivar tantas outras pessoas, mas às vezes quando a gente convida, a pessoa ainda tem, né, um receio. E você acreditou em nós, então a gente queria deixar uma lembrancinha do Açãocast pra você. Tá bom? Eu que agradeço o convite, eu sempre acho assim, vocês umas pessoas que buscam não só as pessoas a contar uma história, mas incentivar o crescimento de muitas histórias, de muitas pessoas que vai impulsionar outras pessoas. E acho que o mundo que a gente está vivendo hoje, onde que está ficando muito perdido isso, né? Essa parte de egoísta, muito egoísmo, frustrações. Então, assim, que isso, né, sirva que todo mundo consiga buscar. E vocês estão fazendo isso, né? A sementinha de vocês está sendo plantada também. Eu acho muito legal você, todos que a gente já trouxe aqui, né? Tantos que já foram embora, né? Que por vezes até pessoas já estão morando fora do país e veio aqui já no Açãocast. O amor que eles têm por Borrasópolis. É muito grande, é uma terra muito abençoada. É uma terra abençoada. E assim, cada história a gente aprende também, sabe? Assim, a gente
gente leva, depois a gente até comenta, fala, meu Deus, quanto assim a gente se emociona. Sim. Porque você começou ali, me emocionei, porque a gente lembra da nossa história, né? Eu sou a mais velha aqui, dos dois aqui. A gente lembra um pouco dessa vida do sítio, né? Sofrimento, dos pais da gente. Mas era aquilo que eles tinham para dar. Era que eles estavam radicalizando alguma coisa, era a realidade da época, né? Eu, depois de 25 anos, eu voltei, acho que uns 15, 20 dias atrás, eu voltei na onde eu passei minha vida até meus 19 anos, né, até casar. Eu sentei lá com umas pedras, que pedra nunca sai do lugar. Né? Então a cidade da gente ela é muito acolhedora, então as pessoas mudam, mas elas voltam. Né? Porque aqui é um lugar bom de se morar, é um lugar de pessoas ordeiras, de pessoas do bem. Então, é muito bom viver aqui, né? E acreditar, né? Acho que a palavra que a Ângela deixou muito foi se acreditar, né? Porque quando a gente acredita e torce por uma pessoa da nossa cidade que está prosperando, deseja bem, isso é gratificante, porque não é só ela que está prosperando, ela também está ajudando outras pessoas a prosperar. E é tão gostoso você chegar assim, onde é muito gratificante as pessoas reconhecerem o seu trabalho e você reconhecer os trabalhos das pessoas. Talvez tem pessoa que tem um comércio, mas ela compra tudo fora. Eu fico indignada, porque eu falo, a gente tem que abraçar o que a gente tem em casa. Primeiro a gente abraça o que tem em casa, depois a gente abraça o que está fora. Né? Eu acho que é isso que eu vejo, assim, que a gente, né? É igual assim, às vezes você não cuida da família, da sua família, mas você cuida da família dos outros. Né? Você tem que primeiro cuidar da sua, para você poder cuidar bem dos outros. Né? É isso aí. E Ângela, eu gostaria de fazer a última pergunta a você. Qual foi a ação que mais te moveu até hoje? Olha, tem muitas, hein? Tem muitas, assim. Do trabalho. Na sua vida. Na sua vida. Seu propósito. Meu propósito foi esse. Foi vencer. Uau, isso aí, vencer. Ação de vencer. Uau, gente. Emocionou todo mundo aqui, gente. Com certeza você é uma vencedora. E você levou e leva isso para todo mundo que está à sua volta, né? Sua família, amigo, funcionário, colaborador, colega, os empresários, que você falou, tantas pessoas que te conheceram, que vão te conhecer com essa história. Você pode ter certeza que vai influenciar muita gente. A gente vai ouvir falar muito ainda dessa repercussão aí, porque você teve atitude, né? De mudar a sua história. Você poderia estar até hoje lá no sítio, que também não teria problema nenhum. Mas você mudou a sua história, porque quem diria que aquela menininha Ângela, filha lá da dona Ed, da Gerardo, hoje estaria contando essa história, teria 3 filhas, os netos, e toda essa legião que você carrega, né? Porque todo mundo que te conhece, que a gente já ouviu falar histórias, falou muito bem e te lembram dessa forma, né? Vencedora. É isso aí, né, gente? Uau, gente! Ângela, eu quero agradecer, né, você mais uma vez, agradecer toda a sua família, o seu Aguinaldo, suas filhas, e dizer assim, parabéns mesmo. Não é à toa que lá no sítio a gente estava conversando, eu falei, Ângela, nós estávamos começando a Ação Cast, nós vamos levar você para contar a tua história, porque é uma história que nos traz o que? Força, fé, coragem, determinação. E essa palavra que ela falou, de vencer, porque Deus quer nós vencedores. Deus não quer a gente derrotado, para baixo, não. Deus quer a gente próspero, vencedor, bem com a gente mesmo, igual a gente falando com a família. E eu vi assim, o carinho que o seu Aguinaldo tem por ela, e ela também pelo seu Aguinaldo. Foi assim, para mim, uma honra mesmo, viu? De conhecer não só você, como a sua família, e poder participar um pouquinho, que a gente hoje, assim, trouxe muito aprendizado. Gratidão mesmo por vocês todos lá, tá? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso Ação Cast de hoje. Agradecemos novamente ao diretor Vilmar Sapatieri, ao jornalista Wellington Jones, ao produtor técnico Gustavo e ao diretor comercial, que é o Jefferson Rafael. Obrigado a todos que nos acompanharam. Segue a nossa página lá no Instagram, Ação Cast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Ação Cast também, que lá estão todas as lives. E faça como a Ângela, se joga no mover
deixa que as coisas vão acontecer, não desista e sempre multiplique o seu talento. Sempre multiplique o seu talento. Até o próximo Ação Cash. Um beijão no seu coração e façam todos um excelente final de semana. Valeu, galera! Perdeu, tá dormindo no pé. Ai, nervosa mais. Não sei se saiu gaguejado. Saiu maravilhoso.